5 componentes. Ana Aparecida, Ana Paula, Poliana, Viviane e Desiel. Nosso experimento ele fala sobre empuxo. Nosso grupo, nós sentamos e resolvemos que a gente poderia falar um pouquinho de empuxo, para que a gente possa entender o nosso experimento, que é bastante simples. Pessoal, as primeiras teorias de empuxo, elas surgiram com Arquimedes. Através de uma historinha bem interessante, que eu já até ouvi, se eu não me engano, o professor falando aqui na sala. O rei mandou um ourico construir uma coroa. Mas depois de algum tempo, surgiu algumas especulações. Será que aquela coroa era realmente feita só de ouro? Porque o rei deu uma quantidade X de pepita. Para quê? Para que fosse construída a coroa. E aí o que aconteceu? A coroa foi construída. Depois, ouviu essa suspeita. Aí o que aconteceu? O rei mandou chamar Arquimedes. Para que Arquimedes descobrisse de alguma forma se a coroa era de ouro puro. Aí o que aconteceu? Arquimedes ficou pensando por algum tempo. Aí foi tomar banho em uma das piscinas públicas daquela época, como era de costume das pessoas que faziam parte da corte. Tomando banho, ele começou a colocar o seu corpo para flutuar sobre a água. Aí ele disse o seguinte, começou a gritar, eureka, 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 e dizer, achei, achei, achei. E saiu despidos pela cidade de Singapura. Totalmente nu. Aí chegou em casa e fez um experimento quase similar a esse. Não é similar, é similar porque fala sobre empuxo. Ele colocou uma balança e meio fluido. De um lado ele colocou a pepita, que equivalia à quantidade de ouro que o rei tinha dado ao ourico, e do outro ele colocou a coroa. O que aconteceu? A coroa subiu. Então ele constatou que a coroa não era de ouro, não era somente constituída de ouro, tinha outro metal mais leve. Arquimedes, ele foi um grande filósofo, químico, matemático, engenheiro e inventor. E astrônomo. O cara ele era muito inteligente. E ele descobriu concluiu que todo corpo, agora isso aqui é necessário que prestem atenção, que todo corpo é submetido imerso em meio fluido, todo corpo imerso em meio fluido, dentro de um campo gravitacional, possui uma força vertical e para cima, cuja intensidade é igual à intensidade do fluido ocupado pelo corpo. Vamos entender isso melhor. Aqui eu tenho um determinado recipiente. Se eu falo de empuxo, eu vou trabalhar em meio fluido. Aqui eu tenho um corpo, mas a gente vai explicar isso também melhor aqui. Pode fazer na experiência. Pessoal, aqui é um corpo. O que é o empuxo? O empuxo é uma força vertical e para cima. Sim. É uma força vertical e para cima. Quem exerce essa força vertical e para cima? O fluido. Mas esse peso aqui, esse corpo, ele também está exercendo uma força. Que é quem? A força-peso. No campo gravitacional está aberto os recipientes. Diferente do recipiente anterior que está fechado. Não é. Mas mesmo com ele fechado, tem um ar. Tem a força-peso. Tem a força-peso. Então aqui, o empuxo, ele é igual a quem? Ao peso. E também, pessoal, a resultante, o empuxo ele é representado também pela força resultante. O empuxo aqui ele é igual à força-peso. Só dando, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma forma sobre essa demonstração. O empuxo ele é igual a quem? Ao peso. Quem é o peso? A massa vezes a gravidade. O empuxo, que é igual ao volume,
do ovo mágico, para tentar entender melhor como isso funciona, como ela falou. O corpo ele exerce um peso e a água ela também tem uma força do impulso que... Só uma correção, ali é a densidade. Essa segunda linha. Não é o peso não, é a densidade. O. Pode usar o dedo. Então, pessoal, nós temos aqui o ovo, né, que é o corpo que ela está falando, e tem a água. A densidade da água aqui, no caso uma água normal, ela tem uma densidade muito baixa. Então, menor do que o peso do corpo. Então, a força do impulso dela também vai ser menor do que o peso do ovo. O que vai acontecer quando eu coloco ele aqui dentro? Ele vai afundar. Se a gente aumentar a densidade dessa água, a gente pode aumentar, transformando numa solução salina, colocar sal. Nós vamos aqui aumentar a densidade da água. Tá bom. Aumentar a densidade da água. Tá do outro lado para não. E vocês vão ver que ele vai. Calma. Aí você coloca um pouco mais de sal. Vai controlando. Tá subindo. Beber essa água aí. Ele é um bastão. É um bastão de vidro, viu? Ele vai acontecer agora nessa solução que ela está com a densidade maior. Mais que você. Estão vendo? Peraí, deixa ele ir. Sal. Aqui a densidade ela vai estar maior e a força do empuxo vai ser maior do que a força do próprio corpo do peso do ovo. Aí o sal, né, que ele faz essa intensidade aumentar, tem uma história interessante que diz que tem o mamute, que tem a maior densidade, né, que um corpo humano não consegue afundar dentro dele. Colocar ele. Só tirar a prova. Você já falou, a densidade da água é muito baixa, aproximadamente 1 gramas por centímetro. Tirar a prova. Então, Lá no a Mar Morto. densidade da água é menor que a do ovo. Isso permite que o ovo, ele naufrague. Está lá embaixo na superfície. Aqui, pessoal, era para o ovo estar em equilíbrio. Ele nem era para estar flutuando totalmente como ele não está. Se a gente observar aqui de cima, o ovo está nessa parte aqui. Então, a densidade do ovo está igual à densidade do fluido. E quando isso acontece, eu leio em alguns livros, a força resultante é igual a 0. E aqui não. Aqui a densidade da água é maior que a densidade do corpo. Quem é o corpo é o ovo. Eu posso ver o